Bênção da Torá. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todos os povos e nos outorgou a sua Torá. Bendito és tu, eterno outorgante da Torá, que venha o teu reino em nome de Yehoshua. Parashiot, Korah, Calvo, Coré e Rucat, Estatuto. Primeira Aliá. Números, capítulo 16, versos 1 a 19. E Korah ben Itzhar, neto de Kehat, bisneto de Levi, e Datã e Avirã, filhos de Eliav, e On ben Pelet, os quais eram da tribo de Ruben, separaram-se da congregação e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, chamados à assembleia, homens de renome, e congregaram-se contra Moisés e contra Arão. E disseram-lhe: Bastai-vos, pois toda a congregação, todos eles são santos, e entre eles se acha o Eterno. E por que vos elevais sobre a congregação do Eterno? E Moisés ouviu e caiu sobre seu rosto, e falou a Korah e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã o Eterno fará conhecer aquele que lhe pertence, e aquele que é santo, e os fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará aproximar a si. Isto fazei: tomai incensários, Korah e toda a sua companhia, e ponde neles fogo, e ponde neles incenso diante do Eterno. Amanhã, e todo homem a quem escolher o Eterno para este será o santo. Bastai-vos, filhos de Levi. E Moisés disse a Korah: Ouvi, rogo, filhos de Levi. Acaso é pouco para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de fazer o serviço do tabernáculo do Eterno e para estar diante da congregação para servi-la? E fez chegar a ti e a todos teus irmãos, filhos de Levi, contigo, e procurais também o sacerdócio? Para isto é que tu e toda a tua congregação foste chamados perante Deus. E Arão, quem é ele, para que vos queixeis contra ele? E Moisés mandou chamar a Datã e Avirã, filhos de Eliav. E eles disseram: Não subiremos. Achas pouco nos teres feito subir de uma terra que emana leite e mel, para nos matares no deserto, senão que também queres nos dominar? Nem tampouco a uma terra que emana leite e mel nos trouxeste, nem nos deste a herança de campos e vinhas. Porventura pensas arrancar os olhos destes homens? Não subiremos. E Moisés irou-se muito e disse ao Eterno: Não atentes para a sua oferta. Nenhum só asno tomei deles, nem fiz mal a algum deles. E Moisés disse a Korah: Tu e toda a tua congregação, ponde-vos diante do Eterno, tu, eles e Arão, amanhã, e tomai cada um o seu incensário, e poreis sobre ele incenso, e fareis chegar diante do Eterno cada um o seu incensário, 250 incensários, e tu e Arão, cada um com o seu incensário. E cada um tomou o seu incensário, e puseram fogo sobre ele, e puseram incenso sobre ele, e se puseram perante a entrada da tenda da reunião, com Moisés e Arão. E Korah subiu contra eles toda a congregação, à entrada da tenda da reunião, e a glória do Eterno apareceu a toda a congregação. Haftará. 1 Samuel, capítulo 11, verso 14, a capítulo 12, verso 22. E Samuel disse ao povo: Vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal e coroaram ali Saul por rei perante o Eterno em Gilgal, e ofereceram ali oferendas de paz perante o Eterno. E Saul se alegrou muito ali, junto com todos os homens de Israel. E Saul disse a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei.
Agora eis que o rei vai diante de vós, e eu envelheci e encaneci, e eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Respondei-me perante o Eterno e perante o seu ungido. O boi de quem tomei? Ou o jumento de quem tomei? A quem defraudei ou a quem oprimi? E da mão de quem tomei suborno e com ele encobri meus olhos? E o restituirei a vós. E disseram, não nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse, o Eterno é testemunha contra vós, e o seu ungido é testemunha hoje, que nada tendes achado na minha mão. E o povo disse, que seja testemunha. E Samuel disse ao povo, o Eterno fez Moisés e Arão, seus líderes, e tirou os vossos pais da terra do Egito. E agora apresentai-vos e vos reuni, e contenderei convosco perante o Eterno sobre todas as justiças do Eterno, que fez a vós e aos vossos pais. Quando Jacó veio ao Egito, e os vossos pais clamaram ao Eterno, o Eterno enviou a Moisés e Arão, que tiraram os vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Eles, porém, esqueceram-se do Eterno, seu Deus, e ele então os vendeu à mão de Sisrá, comandante do exército de Hatzor, e à mão dos filisteus e à mão do rei dos moavitas, e lutaram contra eles. E clamaram ao Eterno e disseram, pecamos, pois abandonamos o Eterno e servimos aos Balaim e ao Ashtarotes. E agora, livra-nos dos nossos inimigos e te serviremos. E o Eterno enviou Jerubaal, que é Gideão, Bedã, que é Sansão, e Iftá, que é Jefté, e Samuel, e livrou-vos da mão de todos os vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E quando vistes que Nahash, o rei dos filhos de Amon, vinha sobre vós, me disseste, não, mas reinará sobre nós um rei, porém o Eterno vosso Deus é vosso rei. Agora, eis que o rei que escolhestes e que pedistes, e eis que o Eterno pôs sobre vós um rei. Se temerdes ao Eterno, o servirdes e derdes ouvidos à sua voz e não fordes rebeldes contra o mandamento do Eterno, e vós e o rei que reina sobre vós seguirdes ao Eterno, vosso Deus, bem será. Mas se não derdes ouvido à voz do Eterno, e fordes rebeldes contra o mandamento do Eterno, então a mão do Eterno será contra vós e vossos pais. Mesmo agora, apresentai-vos e vede esta grande coisa que o Eterno fará diante dos vossos olhos. Não é hoje a colheita do trigo? Chamarei pelo Eterno e ele dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que fizeste perante o Eterno, pedindo para vós um rei. E Samuel invocou ao Eterno, e o Eterno deu trovões e chuva naquele dia, e todo o povo temeu muito ao Eterno e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel, reza pelos teus servos ao Eterno teu Deus, para que não morramos, porque a todos os nossos pecados acrescentamos este mal, de pedirmos para nós um rei. E Samuel disse ao povo, não temais. Vós cometestes todo este mal, porém não vos desvieis do Eterno, mas servi ao Eterno com todo o vosso coração. E não vos desvieis seguindo vaidades que não trazem benefício algum e não salvam, porque são vaidades, pois o Eterno não abandonará seu povo por causa de seu grande nome, porque agradou ao Eterno fazer-vos por seu povo. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu a Torá da verdade e implantou em nós a vida eterna. Bendito és tu, Eterno, outorgante da Torá, traga revelação divina em nome de Yehoshua.